Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal e o tema de hoje é atendimento ao cliente. Seja você um vendedor que vai receber o seu cliente no seu estabelecimento ou você que vai até o cliente oferecer um produto ou um serviço. Lembrando que esse, assim como os demais temas que eu abordo aqui no canal, são feitos de maneira bem objetiva e bem resumida, mas você pode adquirir também os meus treinamentos completos através dos meus contatos, ok? Vamos lá então, sem delongas, porque eu sou Camila Diniz e esse é o Momento Gente Gestão. Bom, então vamos lá. Dica de número 1. Saiba abordar o seu cliente. Você pode não ter uma segunda oportunidade. E como diz aí o ditado, a primeira impressão é a que fica. Então, capriche. Sorria para o seu cliente, seja paciente com ele, seja simpático. Mas é claro, na medida correta, né? Tudo tem uma medida correta. Quando você se esforça demais para ser simpático, você na verdade se torna cansativo, né? O seu cliente vai perceber que é uma coisa forçada, não está sendo natural. Então também saiba ser simpático na medida correta, ok? Dica de número 2. Não seja um vendedor perseguidor e nem um vendedor que vai descartar um futuro cliente, um potencial cliente. Como assim? Vou te falar por experiência própria, né? Já teve situações em que eu fui em um determinado estabelecimento comprar um determinado produto e já por diversas vezes eu fui abordada por aquele vendedor perseguidor, aquele que fica em cima de você, tira a sua liberdade de olhar o produto que você quer comprar, porque às vezes você quer sossego, você quer olhar com calma, né? E o vendedor às vezes fica em cima de você fica até com aquela sensação de que o vendedor tá com medo que você roube um produto. Então não seja um vendedor perseguidor. Ou se você é um vendedor que não vende produto, mas oferece um serviço, não fique tão em cima do seu cliente, ligando constantemente, mandando diversos e-mails, né? Apresente uma proposta, dê um tempo para o seu cliente analisar e depois de um tempo você vai novamente, entra em contato com o seu cliente, analise quais são as dúvidas que ele tem. Então assim, se faça presente, né? Mostre que você tá ali à disposição para quando ele precisar, mas também não fique igual um gavião em cima aí do seu cliente, tá? E também não descarte o seu potencial cliente. Qual é essa situação? Também já vivenciei isso. Às vezes você vai até o local, né, o estabelecimento onde você quer comprar o produto, aí você demonstra que você quer ver, quer analisar sozinho com tranquilidade. E aí o vendedor te abandona, né? Como é popular a gente ouvir, esse cliente só tá caroçando aqui na loja, né? Muito comum a gente ouvir isso. E às vezes não, às vezes você tá ali, ó, cabufunfa pra gastar, mas aquele vendedor te abandonou simplesmente porque ele não acreditou que você ia fazer uma compra. Então, não seja um vendedor perseguidor e também não seja aquele vendedor que abandona, né? Que não dá credibilidade para o cliente. Dica de número 3. Faça o rapport com o seu cliente. Quando você for abordar, seja lá no estabelecimento do seu cliente, né? Você foi lá fazer uma venda de um serviço, ou se você está recebendo ele no seu estabelecimento, olhe o seu cliente nos olhos, observe o comportamento do seu cliente, tente conhecer ele. E quando eu digo para você conhecer e analisar o seu cliente, observe como ele conversa, como ele fala, como ele se expressa. A expressão corporal, ela diz muito sobre o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo. Mas é claro que você vai fazer uma análise sem julgar o seu cliente. Tá? Muitas vezes você faz a análise, você acha que está fazendo uma boa leitura e na verdade você só está julgando e não está fazendo a leitura adequada. Dica de número 4. Quando você for abordar o seu cliente, principalmente se você vai até o cliente, geralmente oferecer um serviço, né? Ou até mesmo um produto, é muito comum você cumprimentar com a mão. Só que é importante você saber que nem todas as pessoas gostam de cumprimentar com a mão.
Muitas vezes as pessoas preferem ter apenas o contato visual, né, ao invés de dar a mão, principalmente numa situação que a gente vive hoje, que é a situação de pandemia. Hoje a gente aprendeu diversos toques, né? Então é muito comum você ver as pessoas dando só o toquinho de mãos, ou até mesmo o de cotovelo, né? Então, o que você vai fazer? Primeiro você vai chegar no seu cliente com calma e você vai observar. Deixe que ele venha te cumprimentar. E aí, quando você faz isso, você consegue observar. Se ele te der a mão, obviamente, você vai e dá a mão para ele. Claro, né? Tomando todos os cuidados, todas as medidas de higiene, enfim. Então, primeiro você analisa como é que o seu cliente quer te cumprimentar. E aí, você corresponde de igual maneira. Dica de número 5. Não faça um atendimento mecânico. Tenha na sua mente que a forma como você atende um cliente nem sempre vai ser a melhor forma de você tratar outro cliente. É importante você personalizar o atendimento. Então, primeiro, né, regra básica, é importante você saber o nome do seu cliente. Então, trate ele de maneira especial, de maneira personalizada. Faça com que ele se sinta especial. E aí você tem, né, a liberdade de ser criativo. Como é que você quer fazer esse atendimento? Como você quer fazer com que o seu cliente se sinta especial, de forma que ele observe que aquele não é um atendimento mecânico, que não é igual para todos. Claro que você tem que seguir um padrão, né? Isso é óbvio, você precisa fazer a sua venda, mas você pode tratar o seu cliente de uma forma que ele se sinta especial. A dica de número 6 é: foque em vender uma solução para o seu cliente e não apenas um produto, tá? Quando você conhece o seu cliente, você faz a leitura dele, você dá abertura para que ele também te dê abertura, você vai conseguir entender qual é a dificuldade que o seu cliente tem. E aí você vende para ele uma solução e não apenas um produto. E a dica de número 7 é: quebre o gelo. Então, você já começou sorrindo, sendo simpático, você já começa por aí quebrando o gelo. Antes de você ir diretamente para a venda do produto, tenta trocar uma ideia, tenta conversar, nem que seja sobre o tempo. Então, tenta puxar uma conversa. Mas é importante você saber que existem pessoas que são muito objetivas, não gostam de bater papo, gostam de ir direto ao assunto, e aí depende também muito do dia. Às vezes a pessoa até é comunicativa, é simpática, mas naquele dia ela pode estar com pressa, ela pode não estar tão feliz assim, né? Então você precisa ser mais objetivo. Então todas as técnicas que eu já mencionei anteriormente, elas já vão te ajudar, né? Fazer a leitura do seu cliente e fazer uma abordagem onde ele também te dê entrada, tá? Mas é importante você também fazer a leitura de quais clientes você vai ter uma conversa um pouco mais demorada e quais clientes você precisa ser mais objetivo, ok? Dica de número 8. Ajude o seu cliente a descobrir o que ele precisa. Muitas vezes o seu cliente ele te pede um tipo de serviço, um tipo de produto, só que ele mesmo ainda não conseguiu compreender qual é a dificuldade que ele tem. Às vezes ele está te pedindo uma coisa que não vai solucionar o problema dele, ele vai até levar aquilo que ele pediu, só que não vai resolver o problema, então ele vai ficar lá no subconsciente dele aquela mensagem de que você não resolveu o problema dele. Então, sim, é importante você conseguir ajudar o seu cliente a saber exatamente o que ele precisa. Dica de número 9. É muito comum, se você vai receber o seu cliente no seu escritório, no seu estabelecimento, você pergunta: quer uma água? Quer um café? Mas eu vou te dizer que essa não é a abordagem adequada, não é a melhor forma de você oferecer. Por quê? Se o seu cliente ele ainda não estiver confortável, ele vai falar: não, obrigada. Quando ele diz não, obrigada, você já tem ali uma pequena barreira, porque ele não está à vontade. Então, uma forma de você quebrar esse gelo é oferecer: você quer água ou café? Essa é a pergunta correta. Quando você dá essas duas opções para ele, ele só vai dizer não se ele realmente não quiser nem água e nem o café.
né? Isso não significa que ele não está confortável, mas é que realmente naquele momento ele não quer, tá? Mas você já fez aí uma primeira quebra de gelo, digamos assim, tá? Quando o seu cliente aceitar a água e o café, ele já tá ali, né, um pouquinho mais confortável para te dar atenção e para ouvir a sua proposta. E dica de número 10, se você é um vendedor e que a sua venda ela te oferece uma oportunidade de contato futuro, faça isso. Não abandone o seu cliente, mesmo que você tenha feito uma boa venda, né? Não deixe aquele cliente se esquecer de você. Faça contato periódico, claro, como eu disse lá no começo, sem ficar como um gavião, né, rondando, né, em cima do seu cliente. Mas faça um contato, de vez em quando manda uma mensagem, manda um e-mail, faz uma ligação, se mostre que você tá ali presente. Mesmo que você tenha encerrado aquela venda, você ainda pode ter um contato futuro com ele. E vou mais além, pode ser que esse cliente não tenha mais necessidade de obter um produto seu, mas ele conhece alguém que pode precisar dos seus serviços. Então, faça-se ser lembrado, ok? E todas essas dicas que eu te dei, elas vão te ajudar a fazer com que o seu cliente lembre-se de você. Independente do produto que o seu cliente vai aderir, ele vai se lembrar de você pela sua simpatia e, claro, né, pela sua honestidade. Eu não mencionei isso, mas é importantíssimo, né? É muito importante você vender um produto não pensando na comissão, não pensando na meta do mês, mas pensando que aquele cliente que você está atendendo, ele pode continuar sendo seu cliente futuro. Então, a sua honestidade, ela vai contar muitíssimo com isso, tá? E o seu cliente, ele vai lembrar de você por todas essas situações aqui mencionadas. Eu mesmo, né, já deixei de comprar um produto mais barato para comprar um pouquinho mais caro, mas com um vendedor que eu tive uma certa segurança, que eu conheci, né, que eu vi que ele realmente fez uma boa venda. Isso pode acontecer também com o seu cliente. Ele pode muitas vezes optar pelo mais caro, mas por conta do seu atendimento, ok? Como eu já mencionei, essas são apenas algumas dicas de treinamentos incríveis aí que você pode ter comigo. Então é só você acionar aí os meus contatos, conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho e de repente contratar aí um treinamento para a sua empresa, tá certo? Muito obrigada pela sua atenção e pelo seu carinho. Lembrando que eu sou a Camila Diniz e esse é o Momento Gente Gestão. Então não se esqueça, curta esse vídeo, comente e compartilhe, ok? Obrigada, até a próxima, tchau, tchau!